Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos aqui na série Celebração da Ceia com Pão e Vinho. Vamos pelo início de tudo, né? Que é a celebração de Melquisedeque. Bom, o livro de Gênesis, né? No texto de Gênesis capítulo 14, verso 18, diz que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, aqui ele veio, trouxe pão e vinho no contexto aqui onde estava acontecendo, tinha acabado de acontecer uma guerra, né, de 5 reis contra 4. Na verdade, naquele tempo era comum, né, as grandes cidades eram cidade-estado, cada um tinha o seu rei, né, e os reinos eram bem próximos. E esses reinos entraram em conflito e teve essa situação aí que envolveu Abraão e sua família, né? E terminada a guerra, vencida a guerra de forma é, espetacular, vamos dizer assim, né? Então, Abraão vencendo a guerra, vem Melquisedeque, o rei de Salém, né? Rei da cidade de Jerusalém, do reino de Salém, né? E traz pão e vinho e para fazer uma celebração. O que eu quero, né, com isso aqui para vocês, o que Deus colocou no meu coração, é essa parte de celebração. Porque quando eu celebro, no caso aqui, a celebração é uma celebração religiosa, solene, é uma celebração diferente. Não é o mesmo que vocês talvez comemorar um aniversário ou uma coisa assim. É uma coisa solene, é uma coisa de Deus. Porque tem que ter um motivo, né? Essa celebração nossa, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo, um objeto dessa celebração, que é sempre para a glória de Deus, já que a celebração é uma celebração espiritual, é uma celebração onde, né, nós vemos, né, o, a pessoa se apresentando a Deus. No caso aqui, estavam atribuindo a Deus, vejam aqui, estavam atribuindo a Deus a vitória, né? Estavam celebrando a vitória que tiveram aí. Mas o que eu quero é o motivo dessa celebração, porque aqui é a introdução. É uma primeira de uma série de coisas que vai acontecer aqui, tá? E para entender isso, então eu vou fazer uma pergunta: quem é Melquisedeque? Por que a sua manifestação bíblica é tão importante, tão significativa, né? Bom, vamos começar pelo nome. Melquisedeque, né, em hebraico, é Malquisedec. Malquisedec. Que Malqui vem de Melec, Melec é rei, né? E Malqui é meu rei, né? Rei meu, ou rei de alguma coisa, né? De algum lugar. E Tzedek é justiça, retidão, tá? É a palavra usada para equidade, para justiça mesmo, tá? Então, o significado de Melquisedeque, do nome Melquisedeque, é rei de justiça. Até nisso Deus caprichou, né? A figura de Deus são coisas incríveis, né? Bom, esse Melquisedeque aparece na Bíblia principalmente em 3 lugares. Um nesse trecho que eu citei, Gênesis 14. O outro é em Salmo 110, é um salmo messiânico e fala de Melquisedeque e já introduzindo o Messias aí. E na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 5, 6 e 7, tem um vasto material aí, né, acerca disso, né, desse assunto, tá? Em Gênesis, ele é apresentado como rei de Salém, tá? Geralmente, Salém é associada à cidade de Jerusalém. E diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Inclusive, a palavra Salém, antiga, né? É completo, íntegro. Ela tem a ver com a palavra Shalom. Shalom é paz, mas também ela é mais ampla, né? Vem de integridade, vem de paz, vem de completo, tá? A palavra Shalom. Então,
Salém é um derivado, tem a mesma raiz de Salém, tá? Que nos textos cananitas mais antigos, né, o nome mais antigo, já de Jerusalém, já trazia no seu bojo algo disso aí. Por que eu tenho que explicar tudo isso para vocês antes de falar de celebração? Porque nada é por acaso. Na Bíblia tudo tem um grande motivo, tá? E para a gente entender, a gente tem que juntar as peças, juntar o quebra-cabeça. Tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos juntar isso aí, vamos amontoá-los aí, as pecinhas. Tá? Então, chamava Urussalim, né? Urussalim, a cidade de Jerusalém. Nos textos cananeus é que aparece isso, né? Uma tal de Carta de Amarna, do século XIV a.C., um negócio bem antigo, né? Antes de Abraão, a cidade já existia, já tinha referência a ela nos achados arqueológicos, tá? E isso foi encontrado no Egito e menciona a cidade como Urussalim, tá? E então, no acádio, na língua antiga, língua diplomática da época, que é derivada dessas línguas semíticas também, Uru significa cidade, tá? E Salim significa paz, né? Que é o mesmo que eu falei para vocês. Salém, o Salim é, tem a ver com Shalem, né? Com Shalom, com paz, tá? Então, Urussalim é cidade da paz, cidade do Shalom, tá? Bom, e Melquisedeque é o rei e é sacerdote. Ele tinha uma dupla função. Aqui Deus introduz um personagem importante que tem um significado muito grande para nós, porque aqui começa as celebrações. O que é uma celebração, na verdade, né? A celebração é uma forma da pessoa, do homem, se aproximar de Deus. Então ela tem uma forma que Deus aceita isso. Isso não pode ser da forma que nós queremos, mas tem que ser da forma que Deus quer. Isso nós chamamos em teologia de propiciação. Você faz algo que vá fazer com que a divindade lhe seja propício, tá? Propiciação. Então, aí Deus está dando, né, nos orientando como é que isso pode ser feito, como é que a gente pode ser aceito. Começando por aqui, porque tem uma série de passos que a gente tem que dar adiante para chegar lá, tá? Então, o Melquisedeque, aquele rei e sacerdote, é aquele que abençoa Abraão após aquela vitória sobre os reis. Então ele traz e oferece pão e vinho a Abraão. O que mais tarde ganhou uma profundidade maior e simbólica no cristianismo, como a gente vai ver lá na frente, porque eu pretendo seguir os passos aqui com vocês, tá? Bom, a cena em que o Melquisedeque, o rei de Salém, né, que é rei e sacerdote do Deus Altíssimo, se encontra com Abraão, não é apenas uma refeição comum, não é um momento deles fazer uma refeição, é um ato espiritual, é um ato profético, é um ato cheio de significado, é uma celebração religiosa solene, tá? No contexto original, eles são alimentos de festa, né, de celebração de vitória, tá? Tanto o pão como o vinho. Tá? Eles eram oferecidos como bênção de comunhão. Então, comer junto com alguém é muito mais do que uma refeição. E nesse caso aqui, havendo celebração, porque eles tinham um motivo. Lembra que eu falei para vocês? O que nós estamos querendo é o objeto, o objetivo. O que eles celebravam? Né? O que essa ceia deles representava? Representava a sua celebração, o seu agradecimento pela vitória que Abraão conseguiu na guerra. Essa vitória foi significativa para Jerusalém, para o rei de Salém e para Abraão, tá? Antes que haja questionamentos aí, tá? Provavelmente um personagem real que Deus introduziu aqui na sua imensa sabedoria para nos trazer essas informações importantes, tá?
É porque tem gente que fala que ele era um ser sobrenatural, outra coisa, mas o texto deixa isso bem claro para nós, que ele era um personagem real, só que com uma mensagem formidável aí, tá? Então o pão e vinho eram oferecidos como sinal de bênção e sinal de comunhão. Melquisedeque é visto, né, lá no livro de Hebreus como um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, tá? Que também era, né, né, sacerdote e rei, tá? Essa raiz é simbólica, né? E essa raiz simbólica é a mais antiga celebração que temos conhecimento. É a primeira apresentada na Bíblia. Foi por isso que eu comecei por aqui, né? Porque essa manifestação é importante para nós, né? Ele aparece como um sacerdote único, né? Antes mesmo da lei de Moisés. Melquisedeque já era sacerdote de Deus. Isso coloca ele fora da linhagem de Arão, porque na lei foi estabelecida uma linhagem sacerdotal, mas o Melquisedeque veio antes dessa linhagem. E a Bíblia aponta Jesus como da ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à ordem arâmica, tá? A ordem levítica, né, do sacerdócio levítico, tá? Então ele é uma categoria especial para apresentar Jesus como o sacerdote eterno, tá? Por isso ele é chamado em Hebreus de sacerdote eterno, sem genealogia mencionado, né? Para não ter aquela pista ali mostrando que era uma introdução do sacerdócio de Cristo. Lembrando vocês que o sacerdote, a função do sacerdote é mediar, tá? É mediar entre o homem e Deus. Então o sacerdote se apresenta as demandas do homem diante de Deus. Sabemos pelo livro de Hebreus também que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Todos os outros sacerdotes, eles foram figuras, eles foram apenas simbólicos, tá? E apontavam para o sacerdócio eterno, perfeito de Jesus, tá? Bom, para isso ele usou a relação com Abraão, que era um homem de Deus, o pai dos que creem, né? Ele recebe a bênção, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque, lhe entrega o dízimo, Abraão entrega o dízimo do despojo da guerra para o Melquisedeque, né? Na cultura bíblica, isso aí representa um reconhecimento de autoridade espiritual, que é um assunto para a gente debater mais na frente também, né? Tá? De Melquisedeque, que seu sacerdócio é reconhecido até pelo maior patriarca de Israel. Isso também é usado depois como argumento de que Jesus também pertence a esse sacerdócio superior, anterior. Outra coisa importante a pontuar com vocês, todo o sistema sacerdotal levítico, tá? Ele precisava ser repetido, as operações que eram feitas ali, as celebrações que eram feitas, elas precisavam ser repetidas. Por quê? Porque elas eram simbólicas, elas eram falhas, elas não eram perfeitas. Mas o livro de Hebreus diz que vindo Jesus, né, o sacerdote eterno, ele ofereceu o sacrifício perfeito, ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício perfeito. Então, esse sacrifício, sendo perfeito, ele não requer uma segunda ou uma repetição desse sacrifício, porque é perfeito. Se é perfeito, não cabe, né, repetição, tá? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aponta para o sacerdócio perfeito de Jesus na cruz do Calvário, tá? O Salmo 110, que é um salmo messiânico, diz assim: Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse texto é aplicado a Jesus no Novo Testamento, reforçando a ideia de que o sacerdócio de Cristo não depende de descendência humana. Ele é eterno, é perfeito, é superior ao sacerdócio levítico pelos motivos que eu já lhes expus, tá?
Bom, a interpretação cristã do livro de Hebreus, tá? No livro de Hebreus apresenta Melquisedeque como uma figura de Cristo, tá? Uma antecipação do sacerdócio eterno de Jesus. Uma pista de que Deus já havia preparado um sacerdócio maior do que a lei. E é por isso que a sua aparição breve em Gênesis ganha um enorme significado teológico no cristianismo. As celebrações, né, voltando para as celebrações, elas têm um motivo. Quando você participa da ceia, ela tem que ter um motivo. Ah, hoje é dia da ceia. O que é a ceia? Não, é a ceia. Nós vamos cear. Cear por quê? Qual que é a celebração? O que nós estamos celebrando? Qual é o motivo? Qual é o objetivo da celebração? Então, o que precisa ficar em voga não é o ato ou o elemento da celebração, o pão ou o vinho, mas o motivo por que eu estou participando do pão e o vinho. É aí que eu quero chegar com vocês nos próximos encontros, tá? Melquisedeque aparece na Bíblia como um rei sacerdote misterioso, representante de um sacerdócio anterior e superior à lei de Moisés. Sua aparição breve prepara o terreno para o entendimento cristão de Jesus como sacerdote eterno, ligado não à linhagem humana, né, mas diretamente a Deus. Né? Eu vejo de vez em quando alguém falando aí, mudou o sacerdote, mudou a lei. Não é isso, né? Não é isso que está escrito. Mudou o sacerdócio, que é outra coisa. Se eu mudo o sacerdócio do sacerdócio Melquisedeque para o sacerdócio levítico, muda completamente. É outra realidade, é outras circunstâncias. Tá? E para o sacerdócio de Cristo é outra circunstância. Então, dentro do mesmo sacerdócio, a lei não muda, ela permanece, tá? Ela continua. Mas aqui nós estamos falando de um sacerdócio superior, eterno, perfeito, que é o sacerdócio de Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Tá bom? Na próxima continuamos com esse assunto aí. Ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.